Bom, então vamos fechar aqui e falar dessas ideias. É, Então a gente vê como essa evolução, né, tem trazido novas teorias, novas formas de pensar a realidade. E a própria mudança que alguns filósofos chamam de passagem da modernidade para a pós-modernidade tem trazido é, novos diálogos e novas reflexões acerca do processo administrativo. Eita, Tiago, mas que é isso aí? Pós-modernidade, modernidade. Talvez isso tenha a ver mais aí com a aula do Paulo, que eu sei que é o professor preferido de vocês, então qualquer coisa vocês podem levar essa dúvida para eles. Mas de antemão eu posso dizer para vocês que há uma discussão sobre a era que nós vivemos. Vocês sabem muito bem que quando a gente fala da civilização romana, grega, egípcia, a gente está falando é, de uma era antiga, né? Isso porque as eras históricas, né, os períodos históricos, eles são divididos por algumas características, né, que singularizam. Então, aquilo era um período de civilizações fechadas, né, cuja economia estava baseada em domínio de outras civilizações e apreensão das suas riquezas, né? Aí a gente vai ter a Idade Média, que tem a característica lá da formação dos reinos, dos feudos, né? De uma produção interna e uma distribuição ali de impostos, tributos como parte da produção para garantir uma segurança territorial, né, dos feudos por parte do reinado. E aí a gente vai avança até uma idade moderna, né, que é caracterizado pela urbanização da vida, né? Então a modernidade lá de Ford e Taylor é de como as pessoas saíram dos feudos, provavelmente lá buscando melhores condições de vida, aqueles que trabalhavam e produziam muito, né, que se tornaram a burguesia, começam a montar suas fábricas e as pessoas começam a acreditar que em vez de estar trabalhando para o rei, elas podem trabalhar para ganhar o seu sustento, né, e passam a comprar as coisas. Então a gente tem um novo modo agora de produção e consumo, uma nova economia e a chamada de modernidade, na qual há essa lógica de produção, de acúmulo das riquezas, há um controle maior do Estado para cuidar das pessoas, né? E há uma ideia central de que é o acúmulo, é o trabalhar para ganhar, para ter um melhor padrão de vida que mais caracteriza é, esse período contemporâneo. O que é chamado de pós-moderno é uma quebra dessas ideias rígidas da modernidade, que o homem ele é autônomo, ele é central, consegue, ele tem autonomia para pensar, racionalizar e fazer aquilo que ele quiser da vida, né? Então essa pós-modernidade fala de uma fragmentação. Nós não somos uma pessoa, nós somos posições sociais que a gente ocupa ao longo da vida, a gente tem várias posições sociais, a gente já não é mais tão controlado pelo Estado, a gente é muito mais controlado pelas lógicas de mercado, a gente não quer trabalhar para acumular, a gente quer viver experiências, e aí talvez essas mudanças são chamadas por alguns filósofos só de modernidade tardia ou modernidade líquida, querendo dizer que não é muito diferente, é apenas uma mudança, um deslocamento. Outros já preferem chamar de pós-modernidade para dizer que é um rompimento, né? Pós-moderno não é igual ao moderno. Podem ter algumas aproximações, mas são distintos, né? Bom, aqueles que falam em pós-modernidade, voltando ali, sobretudo
a filosofia nos traz visões de mundo agora que ajudam a gente a olhar o mundo não só como preto ou branco, não é mais só certo ou errado, não é mais dicotômico. A gente começa a enxergar o mundo ou essas abordagens, esse conhecimento mais filosófico, mais até do que a sociologia e a psicologia trouxeram no passado, na evolução das escolas, a gente começa a ver como abordagens mais filosóficas, mais contemporâneas, trazem uma visão menos dicotômica. Nem tudo é preto ou branco, certo ou errado, comunismo e capitalismo. Num mundo tão cheio de lutas aí, a gente começa a enxergar que o mundo, na verdade, é uma grande massa cinzenta, cheia de variações, de possibilidades de discussões, de pontos de vista. A gente fala em multiculturalismo, mas a gente não pode falar de ser multicultural, de respeito às diferenças, se a gente viver dentro dessa guerra de que você pode ser diferente desde que seja um diferente que eu aceite. Não. Se a gente respeita as diferenças, a gente tem que respeitar, inclusive, o direito do outro de pensar totalmente diferente de mim. Eu posso não conviver com ele mais próximo, mas eu tenho que aceitar que ele exista, que eu não estou mais certo do que ele. Então isso é uma mudança de entendimento do que é a verdade do mundo. Para a gente poder viver dentro dessa quebra de certo e errado, dessa dicotomia de só existir dois lados, para existir vários lados, eu preciso quebrar essa possibilidade de que a verdade é uma coisa essencial, que ela existe de forma absoluta, que há possíveis diferenças de verdades com base em diferentes contingências históricas e localizadas. Então, isso é uma discussão muito grande hoje para entender as organizações. A questão do impacto da globalização. A gente dizia que, sobretudo, a área de sociologia entendia que a cultura era um conjunto de valores de uma localidade. Então, a cultura definia territórios, A gente hoje já fala em uma cultura global, então a gente não tem mais territórios, a gente tem fluxos de informações, A cultura é uma grande rede, então, de que distribui valores, significados, regras, símbolos, e aí que vão sendo distribuídos aí, algumas vezes é aceito por mais grupos, por menos grupos, criamos atritos, não temos atritos. E aí dentro dessa lógica, ainda da administração, a gente vai vendo a importância dos serviços cada vez maior, e ainda digo mais, hoje a gente nem fala mais só dos serviços, mas a gente fala da experiência como algo importante dentro da organização, a experiência com o consumidor, a experiência interna para criar coisas memoráveis. Se fala muito então hoje do uso da tecnologia de informação, Pode ver aí que procurem aí no Google, a internet das coisas, A internet está saindo dos computadores e está indo para todas as coisas, A vida inteligente, você entrar numa casa, bater palmas e aí a casa acende, a geladeira fala com você, a geladeira fala diretamente com o supermercado, porque você já programou a ideia de inteligência artificial e funcionar. Então isso é uma discussão organizacional contemporânea, O crescimento do terceiro setor das organizações. O terceiro setor. O que é o terceiro setor? O primeiro setor é o Estado, É o papel do Estado em cuidar das pessoas. O segundo setor é o mercado, então toda a indústria privada para fazer dinheiro. E hoje a gente fala cada vez mais de um terceiro setor, que são as organizações sem fins lucrativos, ainda que possam gerar renda para as pessoas que trabalham nela, mas o fim é sempre o de ação social, de mudança de certas localidades, de certas práticas, de auxílio às dificuldades do Estado. E isso tem se tornado um mercado oportuno de trabalho
de renda, né, tem se tornado importante para o PIB dos países, então é algo que tem se discutido muito dentro da perspectiva também organizacional. E o pluralismo paradigmático, paradigmas. Paradigmas é como a gente enxerga o mundo. Como eu disse para vocês, o fim da dicotomia ideológica lá em cima tem sido debatido e proposto não só agora pela psicologia ou pela sociologia, mas sobretudo pela filosofia, né? Então as abordagens filosóficas têm contribuído para que os estudos e organizações comecem a mudar a forma de pensar e provocar mudanças em como a gente ensina as pessoas a pensarem. Não é só mais preto ou branco, né? Então a gente tem várias abordagens filosóficas. Só para vocês terem uma ideia, todo o meu trabalho de mestrado e doutorado, eles foram baseados na filosofia de Michel Foucault, que é muito pós-moderno, mas sobretudo pós-estruturalista. Ou seja, a gente tenta entender como é que as verdades se estabelecem, como essas verdades regulam as nossas práticas e o que é que cabe de autonomia nas nossas ações, né? Então, é uma lógica muito interessante da gente enxergar, né, que nem tudo é isso ou aquilo, mas tem uma gama de possibilidades. E aí tem a filosofia sociológica, né, fenomenológica de Berg Luckmann. A gente tem várias outras abordagens aí muito pertinentes que ajudam a gente a ter uma visão de mundo muito plural, né, e muito interessante. É isso, com isso a gente encerra essa volta ao mundo, essa evolução histórica das teorias de administração, procurando mostrar para vocês que elas não surgiram ao acaso, havia uma contingência, ou seja, havia uma contextualidade histórica que permitiu que a gente enxergasse de forma diferente a administração e fosse desenvolvendo teorias. Mas que mesmo desde as primeiras escolas, alguns conhecimentos eles são válidos até hoje, com a sua devida atualização e adaptação para os nossos atuais contextos, e muitos outros temas ainda estão em discussão e debate em evolução, né? Cabe a gente pensar aí de que modo isso mexe com o nosso pensamento aí da contabilidade, que é um serviço, que é uma área de atuação dentro das organizações ou para as organizações, e que de uma certa forma faz parte aí de um contexto ainda muito mais amplo do que uma organização em si, né? Mas os sistemas sociais que se conectam de modo ainda muito mais amplo, né? Então fica essa reflexão, a gente conclui esse assunto, lembrando, dúvidas, se não ficou claro alguma coisa, formulem as perguntas para a gente responder. 2, vou deixar uma atividade na seção atividade, um questionário para vocês buscarem, ao responder esse questionário, vocês estarem revisando esses assuntos que a gente debateu aqui. Procurem, usem aí o PowerPoint como uma referência, mas não fiquem só presos a eles. Vocês têm Google, internet, se aprofundem. Eu sei que cada uma dessas escolas é um capítulo gigantesco de texto dos livros. E aí a gente está vendo tudo de forma muito resumida, não faz sentido a gente se aprofundar tanto, concordo, mas vamos aí buscar resumos que ajudem esse aprofundamento, né? E sobretudo, deem feedback para que a gente conclua esses assuntos da melhor forma possível, que cada um de vocês tire o melhor proveito desse conhecimento, ok? Eu vou encerrando então essa aula, eu espero que vocês realmente aproveitem, eu espero que tudo isso passe logo e em breve a gente se reencontre novamente. Eu desejo que todos se cuidem e cuidem dos seus da melhor forma possível. Que Deus proteja todos nós. Um grande abraço, um cheiro para a melhor turma dessa faculdade. Até a próxima aula, ok? Grande abraço.